é uma satisfação estar aqui. E Pastor Neto me incumbiu essa honrosa missão de estar aqui transmitindo a palavra de Deus. Eu quero vos trazer hoje, não fazendo uma alusão ou enfatizando esse dia, apesar que é importante, mas quero trazer uma palavra sobre a vida de Ana, a mãe do Samuel. Se vocês puderem abrir suas Bíblias, em 1 Samuel, capítulo 1. Então, vamos ver aqui o texto. 1 Samuel, capítulo 1, de 1 a 28, os versos de 1 a 28. Eu estou aqui com a versão King James e estou com a versão revista e atualizada. Eu vou ler na versão King James, que diz assim: havia um certo homem, levita de Ramataim, Zofim, que habitava a região montanhosa de Efraim, chamado Elcana, filho de Jeroão, neto de Eliú e bisneto de Tou, filho de Zufi, o efraimita. Elcana tinha duas esposas, uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina havia concebido e tinha filhos. Ana, no entanto, não tinha nenhum. Todos os anos, Elcana subia da sua cidade para adorar e oferecer sacrifício ao Senhor dos Exércitos, em Siló, onde os dois filhos de Eli, Ofni e Finéas, serviam como sacerdotes do Senhor. No dia em que oferecia sacrifícios, Elcana tinha o costume de dar porções à sua mulher Penina e a todos os seus filhos e filhas. Porém, a Ana entregava-lhe uma porção dupla, porquanto grande era o seu amor por ela, a da que o Senhor não a tivesse permitido gerar filhos. Penina, sua rival, provocava e humilhava a Ana continuamente, porque o Senhor a tinha deixado estéril. Isso tudo acontecia ano após ano. Sempre que eles subiam à casa do Senhor, a rival de Ana a ofendia e ela passava o tempo todo solitária, chorando e sem comer. Então Elcana, seu marido, lhe indagava: Ana, por que choras e não te alimentas? Por que estás tão infeliz? Será que eu não valho mais para ti do que 10 filhos? Certa ocasião em Siló, logo depois de haverem terminado de comer e beber, estando um sacerdote ali sentado numa cadeira, junto a um dos pilares, à entrada do santuário do Senhor, Ana se levantou e, com a alma profundamente sofrida, chorou muito e orou ao Senhor, e fez o seguinte voto: ó Senhor Todo-Poderoso, se quiseres dar atenção à humilhação da tua serva e te lembrares de mim, não te esqueceres da tua serva, mas lhe concederes um filho, um homem, então prometo que eu dedicarei a ti por todos os dias da sua vida, e o seu cabelo e a sua barba jamais serão cortados. Enquanto ela seguia em sua oração na presença do Senhor, Eli observava os movimentos da sua boca. Como Ana estava orando silenciosamente, seus lábios se mexiam, mas não se ouvia o som de sua voz. Então Eli imaginou que ela estivesse embriagada e lhe repreendeu: mulher, até quando andarás embriagada? Livra-te do teu costume de beber vinho. Entretanto, Ana lhe replicou com essas palavras: oh, não, meu senhor. Pelo contrário, sou uma mulher tomada pela amargura. Não bebi vinho ou qualquer bebida fermentada. Estava isto sim a derramar minha alma diante do Senhor. Não julgueis a tua serva como uma mulher vadia. Estava orando daquele modo e até agora, pois estou muito triste e desesperada. Então Eli lhe disse: vai-te na paz do Senhor, e que o Deus de Israel te conceda o pedido que lhe fizeste. Ao que ela respondeu: que a tua serva alcance graça diante de ti, e que pense sempre bem de minha pessoa.
Em seguida, Ana seguiu o seu caminho, comeu, e em seu rosto já não havia mais desalento. Bem cedo, no dia seguinte, Elcana e toda a sua família levantaram-se e, depois de haver adorado ao Senhor, retornaram para casa em Ramá. Elcana teve relações sexuais com a sua esposa, Ana, e o Senhor lembrou-se dela, respondendo favoravelmente à sua oração. Assim, Ana engravidou e, no devido tempo, deu à luz um filho, a quem chamou de Samuel, explicando: eu o roguei a Yahvé. Então, quando no ano seguinte Elcana subiu novamente com toda a família para oferecer sacrifício anual ao Senhor para cumprir o seu voto, Ana, porém, não foi com eles e justificou ao marido: não irei antes que o menino seja desmamado. Então eu o levarei e será apresentado perante o Senhor, morará ali para sempre. Replicou-lhe Elcana, seu marido: faz o que parece melhor. Fica aqui com o menino até que eu desmames. Tão somente realize o Senhor a sua palavra. Assim ficou ela em casa e criou seu filho até que o desmamou. Depois de desmamá-lo, quando o menino ainda era pequenino, Ana o levou à casa do Senhor em Siló, com um novilho de 3 anos de idade, uma medida de farinha com cerca de 20 quilos e uma vasilha de couro cheia de vinho. Eles sacrificaram o novilho e levaram o menino à presença de Eli. E ela lhe declarou: ah, meu senhor, tão certo como tu vives, meu senhor, eu sou a mesma mulher que esteve aqui contigo, orando ao Senhor. Naquela ocasião, eu suplicava a Deus por esta criança, e o Senhor me concebeu o pedido que fiz. Por esse motivo, agora, eu, de minha parte, o entrego ao Senhor, por toda a sua vida será dedicado ao Senhor. E ali adoraram ao Senhor. Amém, irmãos? Que o Senhor abençoe a sua palavra em nossos corações. O capítulo 2 nós vamos pautar, porque essa mensagem está dividida na vida de Ana, ela cultuando, ela orando, consagrando e louvando ao Senhor. Vamos orar nesse momento. Querido Deus, nós te louvamos por esta manhã, estar na tua casa de oração, e pedimos que teu Espírito nos conceda a tua graça, ó Deus, na ministração desta palavra, que saiamos edificados, ó Deus, na tua presença e fortalecidos no Senhor. Continua nos abençoando em nome de Jesus. Amém, irmãos? Queridos irmãos, vamos falar sobre essa pessoa chamada Ana, uma mãe. Mas antes, vamos ver o significado do nome de cada um aqui nesse texto. Começando por Elcana. Elcana significa Deus criou ou Deus me restituiu. Ana quer dizer graciosa ou cheia de graça. Penina, que quer dizer pérola ou pedra preciosa. Alguns chegam a dizer que Penina, né, por causa dessa questão da rivalidade dela com Ana, né, seria chamada de pedra bruta. Mas não vai ver na transliteração, no texto original, é pérola realmente. Apesar que a Penina não era brincadeira, né? Todo ano, ou por toda a vida, incomodando Ana, né? Aquela coisa: eu tenho um filho, você não tem, imagina isso ela ouvindo continuamente. E Samuel, quando Ana fala que alcançou do Senhor, ou eu roguei a Yahvé. A palavra Samuel vem do verbo hebraico chamai, quer dizer, ouvir. Então, Ana quer dizer o seguinte: Deus ouviu a minha oração. Aí que vem a palavra Shemuel, não é? Do hebraico Shemuel. Também quer dizer, eu levo o nome de Deus. Ou eu carrego o nome de Deus, né? Samuel. Então, podemos ver aqui nesse texto sobre a situação de Ana. Aqui tem aquela situação do casamento bígamo. Não quer dizer que tem que haver uma bigamia. Era um costume da época. E principalmente quando a mulher estéril,
quando a mulher era estéril, dava-se o direito, pelo costume dos homens, né? Não a ideia de Deus, Deus nunca teve essa ideia, era o costume dos homens, para que a família viesse ter descendentes. Mas toda vez que acontecia um fato semelhante a esse, de contrair um outro casamento, junto com a mulher que já era casada, havia sempre o quê? Confusão. Observe, olha aqui o fato já mostrando o relato. Elcana, que é outra esposa, e que vivia essas duas, tendo problema de quê? Rivalidade, de briga, de ofensa. Se nós lembrarmos, Abraão, a mulher dele, Sara, era o quê, irmãos? Estéril, não era isso? E o Senhor fez uma promessa a Abraão, e Abraão, naquela ânsia de ver Sara engravidar, e Sara também, porque participou da promessa, mas Sara, infelizmente, teve uma ideia nada agradável. Ofereceu quem? A sua serva, Agar, para Abraão ter filho. Olha a confusão que deu. Olha a confusão. E até os meninos já havia aquele problema de rivalidade. E até hoje, irmãos, a nação palestina, os árabes praticamente, veio de Ismael. E existe essa rivalidade até hoje. Olha o problema que gerou. Então não é da ideia de Deus isso. Jamais veio. Deus jamais permitiu de alguém arranjar uma penina, né? Ah, não estou gostando, mas vou arranjar uma penina. Nada disso. Vai dar confusão, irmãos. Confusão séria. Mas vamos tratar aqui, não desses pormenores, mas da vida de Ana. Da vida de Ana. Antes de falar de Ana, eu anotei aqui que hoje a agenda hoje é mais eletrônica, né? Quem não tem uma agenda eletrônica no seu celular? Quem é que não tem? Trouxe aqui algumas informações sobre mães na Bíblia. Encontramos 21 mães na Bíblia. 21 mulheres que foram mães na Bíblia. Mas só vou destacar algumas delas, né? Só vou destacar. A primeira mãe foi Eva, esposa de Adão e mãe de toda o quê? Humanidade. Eva foi mãe de toda a humanidade, está lá em Gênesis 3:20. Sara, esta foi uma mãe que teve um filho na velhice, está lá em Gênesis 21, verso 1 e 2. Rebeca, ela foi mãe de 2 povos. Lembra Rebeca? Quando nasceu, alguém lembra aí os filhos dela, o nome? Isaac? Ou não, Jacó e Esaú. 2 nações estavam ali. Aí vem outra mãe, Joquebede. Alguém lembra de Joquebede? Ela foi mãe de quem? De quem? Moisés, grande legislador. Moisés, e libertador do povo de Israel. E por último, vem Ruth, que era estrangeira, protegida pelo Senhor, gerou Obed, pai de Jessé, pai de Davi, onde descenderia o Messias, o rei dos reis, Jesus. Então, mães que a Bíblia destacam. Teve 21 mães, mas eu não quis trazer todas elas hoje, que não ia caber aqui. Mas está aqui algumas mães que foram destacadas na Bíblia. E agora falar de Ana, a vida de Ana. Quem era Ana? Era a mulher de Elcana, um levita. Se você quiser confirmar o texto, perdoe. Em 1 Crônicas, abra sua Bíblia, 1 Crônicas 16.
o verso 33 e 34. 1 Crônica 16, ele fazia parte da descendência dos levitas. O verso, diz aqui o texto, 33 e 34. Perdoe, irmão, pela Crônica 6. 6, verso 33 e 34. Diz assim: e estes são os que ali estavam com seus filhos, dos filhos dos coatitas, Emã, o cantor, filho de Joel, filho de Samuel, filho de Elcana, filho de Jeroão, filho de Eliel, filho de Toá. Olha Elcana aqui aparecendo no meio dos levitas. Então dá a entender que Elcana era um levita. Morava no território de Efraim. Seu nome, Ana, significa graciosa. Era uma mulher consagrada e temente ao Senhor, pois subia com seu marido à casa do Senhor em Siló, cerca de mais ou menos 32 quilômetros de Jerusalém, que era o centro da nação de Israel naquela época, e o local onde se encontrava o tabernáculo do Senhor, ou seja, a tenda da presença do Senhor, em Josué 18:1. Mais ou menos Siló, eu tentei localizar algumas cidades aqui em Salvador, do interior, a mais próxima, para estar quase coincidindo com essa quilometragem, foi Simões Filho, a mais próxima. Se eu tiver enganado alguém aqui que já foi para lá, depois me corrija, né? Venha me corrigir. A mais próxima. Imagine você daqui ir para Simões Filho a pé. Alguém já foi? Já imaginaram? Né? Anualmente viajavam para adorar ao Senhor. Então, todos os israelitas tinham que participar anualmente de 3 festas ordenadas pelo Senhor, que era Páscoa, Pentecostes e Tabernáculo. Abra sua Bíblia em Êxodo 34, verso 23. Êxodo 34, o verso 23. E Deuteronômio 16, verso 16. Êxodo 34, 23 fala assim: Três vezes no ano, todo homem entre si aparecerá perante mim, diz o Senhor Deus de Israel, 3 vezes ao ano. Então tinha que aparecer para louvar o Senhor. No verso 18 diz: a festa dos pães, asmos guardarás, 7 dias comerás pães, asmo, como te ordenei no tempo apontado do mês de Abibe, porque foi no mês de Abibe que saíste do Egito. Então vemos aqui há uma celebração de 3 vezes ao ano, que é a Páscoa, Pentecostes e Tabernáculo. Essa festa aí de Pentecostes, até o Tabernáculo, eram oferecidos pães, era oferecido todo o fruto da colheita. E Deuteronômio 16, verso 16. Diz aqui o texto: Três vezes no ano, todos os teus homens aparecerão perante o Senhor teu Deus, no lugar que escolher, na festa dos pães asmos, na festa das semanas, na festa dos
tabernáculo. Ninguém aparecerá de mãos vazias perante o Senhor. Então, 3 vezes no ano. Era o que Ana e Elcana iam fazer lá em Siló. Ana tinha um problema, era estéril. Como diz o versículo 2, ela não tinha filhos. E a esterilidade se resume numa incapacidade de um homem ou de uma mulher gerar filhos, devido às limitações no sistema reprodutor. Tanto o homem quanto a mulher estão sujeitos a esta incapacidade, que pode ser permanente, a esterilidade, ou temporária, a infertilidade. No antigo Israel, a ausência de filhos era considerada uma tragédia na família por várias razões. Filhos eram necessários para ajudar no trabalho do dia a dia. Sem eles, o nome da família não seria preservado. Então, essa era a visão de filhos naquela época. Ter filhos ajudava na família, principalmente trabalho braçal, como se fosse tratar de homem. E sem um herdeiro, uma família não poderia manter o seu espaço na tribo a qual pertencia. Por isso, vemos que em alguns casos, o desespero de mulheres implorando ao Senhor que lhe abrisse as madres para não se sentirem um completo fracasso, inúteis e marginalizadas pela sociedade então, que reputava como malditas as mulheres estéreis. Como o caso de Raquel, Gênesis 30, verso 1, e de Ana, 1 Samuel 1:10, que acabamos de ler, que desesperadamente ansiavam pela gravidez e nos mostram que quão importante e desejável era a concepção. Se hoje em dia, imagine naquele tempo em que muitas mulheres, naquela época, que a única finalidade do sexo feminino era a procriação. Porém, como o nosso Deus é um Deus do sobrenatural, que opera maravilhas em favor daqueles que nele esperam, encontramos na palavra de Deus algumas promessas para que essas mulheres do passado, elas enfrentaram diante dessa luta e que se estendem às mulheres do presente. Como o Senhor faz que a mulher estéril viva em família e seja alegre de mães de filhos, está lá no Salmo 113, verso 9. Então, o que podemos aprender na vida de Ana? Quem é mãe aqui? Hoje tem poucas mães, não é? Poucas mães. Mas a lição de Ana vai servir para todo mundo. Eu creio em Deus, amém, irmãos? Vai servir para todos nós. Ana era uma mulher de constante oração. A primeira etapa na vida de Ana era uma mulher de constante oração. O apóstolo Paulo, escrevendo a carta aos Efésios, ele diz que devemos orar em todo tempo e no Espírito. Na primeira carta aos Tessalonicenses 5,17, Paulo diz o que? Orar sem cessar. Então, Ana era uma mulher de oração. Quando é que nós oramos? Só quando a situação está difícil? Será que assim devemos orar? Ou a situação está difícil? Vamos orar. Devemos estar orando em todo tempo, vigiando no Espírito. Então, Ana era mulher de oração. Se você olhar o verso 10 e o verso 12 e o verso 26 desse mesmo texto, olha o verso 10. E com a alma profundamente sofrida, chorou muito e fez o quê? Foi o que ela fez, irmãos? Orou ao Senhor. Ela orou. Ela sabia onde estava a resposta. Aí o verso 12 diz: enquanto ela seguia em sua oração na presença do Senhor, ele observava os movimentos da sua boca. Repare que Ana não orou gritando desesperadamente. As pessoas acham que orar ao Senhor, clamar ao Senhor, é gritar. Já notaram isso, irmão? É gritar. Eu tenho que gritar porque Deus vai me ouvir.
E a Bíblia diz que Ana, ela só movimentava o quê? Os lábios. Só movimentava os lábios. Orava ali silenciosamente. O salmista diz no Salmo 51 que o Senhor se agrada de um coração contrito e abatido, humilhado. O Senhor responde a oração. Então vemos aqui que Ana era uma mulher de oração constante. Aí o verso 26, irmãos, olhando agora o versículo 26 desse mesmo texto, olha o que diz o verso 26, se você voltar para o texto bíblico, olha o que diz o verso 26, que Ana, ela fez o quê? Hein, irmãos? Hein? Ela declarou, meu Senhor, tão certo como tu vives, meu Senhor, eu sou a mulher que esteve aqui contigo, fazendo o quê? Orando. Ela estava orando ao Senhor, clamando ao Senhor ali, mas no silêncio do seu coração. Ela orava, está relacionada à seguinte frase: venho derramando a minha alma perante o Senhor, se quebrantando diante de Deus. Abramos nossas Bíblias em Isaías, no capítulo 65, verso 23. Isaías 65, o verso 23. Diz assim: não trabalharão debalde, nem terão filhos para a calamidade, pois serão um povo bendito do... E eles, seus descendentes, como eles. Ana estava orando pela vida de Samuel, pela vida do seu filho, que não seria uma calamidade na presença de Deus. Como diz aqui o texto de Isaías, devemos orar por nossos filhos, irmãos. E nossos filhos não foram gerados para calamidades. O seu filho não foi gerado para calamidade, mas para ser povo do Senhor. Eu tenho um casal de filhos, já estão sobre si, criamos nos pés do Senhor, mas continuamos orando por eles, para que o Senhor trabalhe em seus corações. Que não é fácil criar filhos, não é fácil, não é. E principalmente na presença do Senhor, não é brincadeira. Ainda mais o contexto que estamos vivendo hoje, né, irmãos? Se o Senhor não for conosco, quem será conosco? Eu estava vendo esse texto e lembrando da minha mãe, diaconisa da Igreja Batista Missionária dos Bereanos, 13 filhos, 13. Nove renderam a vida a Cristo. 9. Ainda falta 5. Eu falei 13 que eu estou contando comigo, 14. 3 deles, ou 2 deles são pastores. Mas criou aos pés do Senhor. Eu estava lendo o texto e lembrei dela. E me lembro quando ela levava a gente para a escola dominical, na idade de junior para pré-adolescente, que acordava a gente cedinho para a escola dominical na Igreja Batista Monte Tabor, na rua Francisco Souza, número 11, no bairro de Roma. Nós morávamos na mediação ali da calçada. E nós íamos, e menino, né, criança, não vai muito alegre para a igreja, adolescente, junior, não vai muito contente. Eu me lembro que eu pegava a revista TBD, enrolava e fazia de luneta.
ia na mão com a revista da EBD, né? Com aquela satisfação de ir para a igreja com minha mãe, mas ela levava a gente com toda paciência, né? Toda paciência, nos chamando a atenção, menino, não enrola a revista desse jeito e tal. E me lembro que no dia da minha conversão a Cristo, no ano de 74, nessa mesma igreja, ela estava do meu lado, a semana de conferência, aniversário da igreja, o tema da mensagem foi a mensagem da cruz, não me lembro. E no momento do apelo, ela estava com a cabeça inclinada, orando, como ela sempre fazia, orando por mim. E nesse dia, além de outros irmãos que estavam presentes, eu e minha irmã caçula entregamos a vida a Cristo. Por quê? Porque minha mãe ensinou, foi exemplo para mim, mesmo aborrecido, de ir à escola dominical. E se não fosse isso, irmãos, eu não estaria aqui pregando essa palavra. Então, louvo a Deus por isso. E o nome da minha mãe, coincidentemente, era Ana. Chamava-se Ana. Então, vimos aqui que Ana, ela orava ao Senhor, ela clamava ao Senhor. Era uma serva humilde do Senhor. Versos 16 e 18. Vamos voltar ao texto. O verso 16 e 18. Era humilde. Diz aqui a palavra do Senhor: não tenhas a tua serva por filha de Belial, e da multidão dos meus cuidados, dos meus desgostos, tenho falado até agora. Disse ela: acha a tua serva graça a teus olhos. Assim a mulher se foi, o seu caminho comeu, e o seu semblante já não era triste. Então não pense que eu sou uma mulher vadia. A palavra Belial aqui é mulher vadia, mulher que não tem valor. Pelo contrário, era uma mulher serva de Deus, uma serva humilde do Senhor, subia à casa do Senhor, ela ia buscar a presença do Senhor. Este versículo mostra a devoção de Ana ao Senhor, pelo fato dela também ir a Siló para adorar a Deus. Significa uma comunhão íntima, pessoal e profunda. Ela tinha uma comunhão íntima, pessoal e profunda. O salmista diz no Salmo 122, verso 1 e 2, alegrei-me quando? Vão para onde? Para a casa do Senhor. Vão para a casa do Senhor. E o Salmos 27, abra a sua Bíblia, Salmos 27, o verso 4 e o verso 5. Salmos de número 27, o verso 4 e 5. Uma coisa é pedir ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo. Pois no dia da adversidade, ele me esconderá no seu pavilhão, no oculto do seu tabernáculo, me esconderá e pôr-me-á sobre uma rocha. Olha o desejo do salmista de morar onde? Na casa do Senhor. Ela creu na promessa divina. O verso 17 a 19, nós vemos que ela creu naquilo que Deus prometeu a ela. O verso 17 a 19 desse texto diz assim: então lhe respondeu Eli, vai em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. Ana não orou somente naquele momento, não, irmãos. O texto aqui veio esclarecer qual era o pedido dela, mas ela não orava somente, ou quando somente ia para a casa do Senhor, ela já vinha orando. E naquele momento ali, ela derramou o coração e aguardou a resposta de Deus, creu na promessa do Senhor, e levantando-se de madrugada, adoraram perante o Senhor, voltaram e chegaram à sua casa em Ramá. Elcana teve relações com Ana, sua mulher,
E o Senhor lembrou-se dela. Olha aí a promessa que Deus fez a ela, através da oração. Quanto tempo você tem orado por um problema? Ou nós temos orado e ainda não veio a solução, ainda não veio a resposta, melhor dizendo, a solução é Deus, não veio a resposta, continua orando. Ah, Deus não vai ouvir mais não, já estou cansado de orar. Já pensaram nisso, irmão? Será que passou alguma vez no nosso coração essa ideia? Não orar mais não, é caso perdido. Não é perdido não, Deus está no controle, Deus tem a resposta. Continue orando, continue intercedendo. Ela orava ao Senhor, ela buscava ao Senhor, ela creu na promessa. A mudança no semblante de Ana indica que ela experimentou a paz de Deus enquanto esperava confiantemente pela resposta e a sua oração foi ouvida. Abra sua Bíblia na carta de Pedro, 1 Pedro 5, verso 7. 1 Pedro. Olha o que diz o texto. Lança sobre ele toda a vossa o quê? Porque ele tem o quê? Ele tem o quê, irmãos? Cuidar de quem? Cuida ou não cuida? Cuida. Cada dia Deus cuida da gente, irmãos. No texto de Lamentações 3:23, o profeta Jeremias declara que as misericórdias do Senhor é o quê? Elas se renovam a cada o quê? Cada manhã. Primeiro milésimo de segundo de cada dia, Deus renova a sua misericórdia e cuida da gente. Não é verdade ou não é? É. Cada dia Ele cuida da gente. Então vimos aqui que Ana, ela creu nessa promessa, que o Senhor ia abençoar. Ela esperou confiantemente no Senhor. Paulo escrevendo aos irmãos de Filipenses, abra a sua Bíblia na carta aos Filipenses. Aos irmãos de Filipe, melhor dizendo que é o correto. Filipenses 4, o verso 6 e 7. Diz assim: não andeis ansiosos o quê? Mas em tudo pela oração, pela súplica e com ações de graças. Sejam as vossas petições conhecidas diante de Deus. Olha o que o texto diz. Não devemos estar ansiosos por coisa alguma, mas lançando diante deles. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Olha o que aconteceu com Ana. Depois que ela orou, buscou o Senhor, a Bíblia diz que o semblante dela já não era mais o quê? O mesmo de tristeza. Ouvimos há pouco instante o irmão Eval falando do testemunho da esposa do pastor Neto, da família. Tranquilidade, não foi isso, meu irmão? Em paz. Sabendo que o Senhor cuida da família, que o Senhor está cuidando do pastor. Não é, irmãos? Não está em desespero. Sabemos que não é fácil para todo mundo. Não é fácil. Mas tenho uma certeza que aquele que prometeu estar conosco todos os dias, continuará conosco até o final dos séculos. Essa é a promessa que nós temos. Que o Senhor está conosco, irmãos. Ela fez um voto e cumpriu. Cumpriu o voto pontualmente. Se você voltar ao texto, vamos ver aqui, voltando ao texto bíblico, de 1 Samuel, que ela fez um voto ao Senhor, e diz assim o texto, verso 11,
E fez um voto dizendo: ó Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva e de mim te lembrares, da tua serva não te esqueceres, mas a tua serva deres um filho, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. E o verso 28 diz: pelo que também agora eu entrego ao Senhor por todos os dias que viver perante o Senhor e adorar ao Senhor ali em Siló. Ela fez um voto. E às vezes, irmãos, nós fazemos votos ao Senhor e não cumprimos. Alguém lembra o mês do ano e o último dia desse mês que todo mundo faz voto? Alguém lembra aí? Um mês do ano, e no final desse mês, quase eu diria, né? Quase eu falava aqui. Não é verdade? Não está para romper o ano. Senhor, eu prometo que eu vou ser. Eu prometo, eu prometo, eu prometo, eu prometo, eu prometo. Não é assim, irmão? Aí o ano passa. Aí a alegria é tanta que esquece do voto prometido, né? Daquilo que prometeu. Sinal que nós somos falhos. Mas Ana, ela fez um voto e cumpriu pontualmente. Dentro do contexto da sua oração, Ana fez um voto a Deus. Ela prometeu que se Deus lhe desse um filho, a criança seria dedicada a ele. E seu voto foi duplo. Mas antes de falar do voto duplo de Ana, abra a sua Bíblia em Eclesiastes, capítulo 5, verso 4 e 5. Olha o que diz o texto aqui. Eclesiastes 5, verso 4 e 5 diz: quando a Deus fizer algum voto, não tardes em cumpri-lo. Ele não se agrada de tolos. O que votares, paga-o. Melhor que não vote do que vote e não. Está vendo, irmãos? Coisa séria. Hã? Jesus, se tu me der um carro, esse carro vai ser para obra. Não é assim? Aí bota, né, uma tarja lá no vidro do carro, ao serviço do Rei Jesus. É assim? Cadê? Hã? Cadê? Falhamos, né, irmãos? Então, é melhor não votar do que votar e não cumprir. E o voto de Ana foi duplo. Serviço de levita para toda a vida. Os levitas costumavam trabalhar dos 25 aos 50 anos. Olha só. Está lá registrado em Números 4, verso 3, e Números 8, 24 a 26. Os levitas começavam a trabalhar dos 25 até 50 anos. E Samuel foi dedicado ao Senhor depois de desmamado, o desmame da criança judia, e até aos 3 ou 8 anos, mais ou menos, nessa fase, e ela foi lá entregar. Você entregaria seu filho lá, no cuidado de outra pessoa? Será que entregaria? Mas ela foi entregar um sacerdote ali, servindo ao Senhor. Olha, está aqui o menino, olha. Por ele que orava. E ali ainda teve ela por embriagada. Já notaram, irmão? Já começou a orar? Porque na festa
que estava acontecendo no tabernáculo, havia bebidas, tomavam bebidas, além do derramamento da oblação no sacrifício, né, que é o derramamento de vinho. Bebiam, faziam uma festa. E quando ela estava orando, Eli ficou observando, essa mulher passou da conta. Foi quando ela estava orando ao Senhor silenciosamente, fazendo um voto ao Senhor, e ela entregou por toda a vida. Ana dedicou seu filho à obra de Deus enquanto ele vivesse. Está lá em Provérbios 22:6. Ensina a criança, hein? No caminho que ela deve o quê? Até quando envelhecer. Você ensinou teu filho? Ensinou sua filha? Não foi em vão, não. Ah, mas pastor, hoje não está servindo ao Senhor, não está no caminho. Continue naquela oração, minha irmã. Continue. A minha caçula fez uma viagem com um companheiro dela, voltando da viagem, passou lá em casa, me chamou e nós fomos, né, estar com ela. E no momento dela ir embora no carro, ela disse: meu pai, sente aqui. Aí entrei, sentei no carro dela. Meu pai, eu queria pedir um favor ao senhor. Pois não, meu filho, já me alcança, eu faço. Se eu puder orar por mim, posso. É porque aconteceu uma coisa. O que foi que aconteceu? Voltando de viagem, né, no ferryboat, estava lá e tal. Aí uma cigana veio ler minha mão. E eu fiquei assim meio assustada, né? As coisas que ela disse e tal. Eu creio que não vai pegar. Disse que não vai mesmo, não. Porque a Bíblia diz que não há encantamento contra Israel. Nada disso. Aí contei uma experiência para ela. Disse: olha, quando eu era noivo de sua mãe, noivo, estávamos na praia. Eu e ela. Aí veio uma dessas ciganas. Eu queria ler sua mão. Pode. Ah. Mas antes de ler a minha mão, vou ler da senhora também. Ela olhou assim para mim. Tu vai ler minha mão? Vou. Mas só vou deixar ler a minha quando eu ler também da senhora. Tá, então tá bom. Você sabe ler a mão? Sei. Aí dei a mão para ela. Ah, diz que tem um sei quanto número de filhos, mas não sei o quê, mas não sei o quê e tal. Aí foi dizendo, dizendo, dizendo. Quando terminou, só agora me deu a sua. Ela estendeu a mão e disse: olha, essa primeira linha diz que a senhora é pecadora. Essa segunda linha diz aqui que a senhora precisa se arrepender dos seus pecados. E essa terceira linha diz que a senhora precisa aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador. Tu é crente, graças a Deus. Nada pegou, nada disso. E testemunhei de Jesus ali. E contei para minha filha, ela ficou assim maravilhada. Então, minha filha, confie no Senhor, que o Senhor continuará te guardando, porque o Senhor Jesus intercede por nós. Ele que nos guarda. O segundo voto duplo de Ana foi que ele seria consagrado, um nazireu para toda a vida. A palavra nazireu vem do hebraico nazir, significa separado para fazer algo para o Senhor. Tanto o homem quanto a mulher podiam separar-se voluntariamente para o Senhor por um período de tempo ou pela vida toda. Está lá em Números 6. Se vocês puderem abrir a sua Bíblia. Número 6, verso 1 e 2.
número 6, verso 1 e verso 2. Disse o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel, se um homem ou uma mulher fizer um voto especial de Nazireu, um voto de separação para o Senhor, olha o que o texto diz, de separação para o Senhor. E o verso 8: durante todo o tempo do seu nazireado será santo ao Senhor. Então, se um homem voluntariamente, foi diferente de Sansão e de João Batista. Sansão, o próprio Senhor falou com a mãe de Sansão e disse que na cabeça de Sansão não passaria navalha, não tomaria bebida fermentada, seria separado, não tocaria em coisa imunda. E João Batista também, que a mãe de João Batista não era para tomar, Isabel não tomar bebida fermentada. Tinham cabelos longos. Então vimos aqui, por toda a vida entregou Samuel. Deus recompensou seu voto e sacrifício ricamente. Deus deu a Ana depois mais filhos. Recompensou Ana. Está lá no capítulo 2, verso 21. E o Senhor abençoou Ana. Ela concebeu e deu à luz 3 filhos e 2 filhas. E o menino Samuel crescia diante do Senhor. A família de Ana cresceu como recompensa de ela ter entregue Samuel. Vimos aqui agora Ana adorando ou louvando ao Senhor. Vimos Ana cultuando, orando, consagrando e agora louvando ao Senhor. A partir do capítulo 2 desse mesmo livro, vemos aqui que Ana glorificou a fidelidade de Deus. Capítulo 2 de 1 Samuel, de 1 a 10. As palavras de louvor de Ana podem ter sido cantadas como um testemunho pessoal na congregação de adoradores, no tabernáculo. Ana reconheceu a salvação de Deus. Só Jesus Cristo salva, irmãos. Paulo, ele declara nas suas cartas que Jesus Cristo, ele é o Senhor. Ele declara nas suas cartas que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E Lucas, escrevendo no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 4, verso 12, Lucas declara que nenhum outro há o quê? Salvação. Nenhum outro nome há salvação. Então, só o Senhor salva. A salvação vem de Deus. Deus a salvou da vergonha e do desprezo. Ela foi salva também da vergonha e do desprezo. Veja o capítulo 2, verso 15 a 17 e o verso 19 e 20. No capítulo 2, olha o que diz a palavra do Senhor, que Ana, ela louvou ao Senhor do desprezo e da vergonha que foi dada a ela. Aliás, o verso 5 até o verso 6. Diz assim: os que eram fartos
se aluga o pão e deixam de ter fome os que eram famintos. Até Estéreo tem 7 filhos, e a que tinha muitos filhos enfraquece. O Senhor é que tira a vida e dá a vida, faz descer a sepultura e faz subir. Então vemos aqui que Ana, ela foi salva dessa vergonha e do desprezo. Ana também louvou a santidade do Senhor. Diz aqui o verso 2, aquele que é santo. Não há santo como é o Senhor, e não há outro além de ti. Rocha nenhuma há como o nosso Deus. Aquele que é santo é marcado, separado e retirado do uso comum. Está em contraste com os cultos pagãos, cheios de corrupção. O nosso Deus é o único santo. Sua sabedoria, Ana exaltou. O temor do Senhor é o ingrediente mais básico da sabedoria. Uma virtude alcançada quando se conhece Deus e submete-se à sua vontade. Vemos aqui o verso 3 do capítulo 2. Não multipliqueis palavras altivas, nem saiam coisas arrogantes da vossa boca, pois o Senhor é o Deus da sabedoria e pesa todas as ações na balança. Então, o Senhor é o Senhor da sabedoria. E lá em Provérbios, capítulo 1, verso 9, diz que o princípio do Senhor, o princípio do saber é o temor o quê? Do Senhor, o temor do Senhor que traz a sabedoria. Sua graça. Ana também louva a graça majestosa de Deus. Diz aqui o texto que o Senhor levanta o pobre do pó e desde o monturo exalta o necessitado para fazer assentar entre os príncipes, para fazer herdar um trono de glória. Pois do Senhor são as colunas da terra, assentou sobre elas o mundo. Aqui se refere à justiça de Deus como sinônimo do seu favor. Este versículo mostra como Deus cuida dos fracos e dos necessitados. E por último, irmãos, Ana louva ao Senhor pelo seu. O verso 10 diz assim: os que contendem com o Senhor serão quebrantados, desde os céus trovejará contra eles, o Senhor julgará as extremidades da terra, dá força ao seu rei e exaltará o poder do seu ungido. Este versículo aponta profeticamente para o último e único dia onde haverá o julgamento final, onde o único rei, diante do qual todo joelho deverá dobrar-se, para assim glorificar o seu santo nome. Então vemos que Ana, ela louvou o Senhor, ela adorou o Senhor em primeiro lugar, depois ela orou ao Senhor e depois ela agradeceu ao Senhor. E assim deve ser em nossas vidas, irmãos. Devemos estar louvando ao Senhor, adorando ao Senhor e agradecendo ao Senhor. Ana viu o trabalho de Deus, garantiu a ela um filho, como um outro passo para o cumprimento da sua promessa, as mães de Israel, de que ele iria um dia prover o Messias através delas. Até o dia que o Senhor visitou Maria e prometeu o nosso Salvador. Que nesta manhã o Senhor nos abençoe e que possamos olhar para a vida de Ana como aquela mulher que cultuava, orava e consagrava a sua petição. E por último, ela louvou a Deus. Vamos ficar de pé, irmãos, vamos agradecer por esse momento tão especial. E que saiam daqui com o exemplo de Ana. Não só para as mães, né? A todos nós. Te agradecemos, ó Senhor Deus, por essa manhã tão
especial é de estarmos cultuando o teu nome, glorificando o teu nome. E vemos aqui, Senhor, nas tuas sagradas escrituras, o quanto o Senhor cuida de cada um de nós. Pela vida, Deus, exemplar de Ana, serva do Senhor. Com todas as suas dificuldades, as suas necessidades, ela continuou louvando ao teu santo nome. Nos conceda, Senhor, a cada momento de nossas vidas, um momento de gratidão. Mais uma vez, Senhor, entregamos a vida do teu filho, pastor Neto, da sua família, sob os teus santos cuidados, dando a teu filho, ó Deus, o conforto e a certeza que o Senhor está com ele. Nós queremos orar e agradecer por todas essas bênçãos, no nome bendito, glorioso de Jesus. Amém.